Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro do nosso programa Panorama Bíblico, que é um programa da Igreja Evangélica da Paz, nós temos o quadro O que a Bíblia diz. Nós começaremos hoje a abordar o tema apologia, ou seja, a defesa da fé. Porém, antes de nós entrarmos propriamente dito nesse assunto, nós temos uma pergunta que nos foi feita pelo pastor Marco Antônio. O pastor Marco Antônio nos fez a seguinte pergunta: o que é o batismo pelo fogo ou o batismo com o fogo? Nós temos a presença do nosso pastor presidente aqui hoje, pastor Natanael Rinaldi Filho. Pastor, o senhor poderia responder ao nosso amado pastor Marco Antônio qual o significado do batismo com o fogo ou o batismo pelo fogo? Nós temos alguns textos que nos falam a respeito disso. Vamos ler Mateus 3, 11, palavras de João Batista. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui encontramos, isso também está relatado em Lucas capítulo 3, verso 16 e 17. Então este fogo, nós podemos dizer que é o fogo do fervor espiritual que é proporcionado pelo Espírito Santo. Quando, no dia de Pentecoste, os 120 irmãos, todos eles, não foi apenas alguns, mas a palavra de Deus diz que todos foram cheios e tiveram línguas repartidas como de fogo. Então, o fogo, ele nos aquece. O fogo, ele queima, vamos assim dizer, as nossas impurezas, nossa natureza humana, para que realmente sejamos como labaredas de fogo na mão do Senhor. Podemos citar também que o fogo, ele fala sobre a purificação, ele fala sobre a iluminação, como encontramos lá no texto do Antigo Testamento de Levítico, capítulo 6, verso 12, o sacerdote toda manhã acenderá o fogo do altar. O fogo do altar não se apagará. Então isso significa que nós precisamos todo dia estar também acendendo esse fogo que nos dá a iluminação, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz significa luz, o fogo da presença do Espírito Santo. E podemos também dizer que tem um sentido de julgamento, porque no contexto de Mateus 3,11, nós vemos que no verso 12, diz o texto: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Amém, glória a Deus. Então nós podemos afirmar, pastor, que o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo com o fogo, é um batismo purificador, ou seja, a prova do fogo, o aquecimento, a pessoa cheia do Espírito Santo. Penso que está elucidada essa questão. Amém? Pastor, nós vamos começar a abordar nesta semana a questão da apologia, ou seja, a defesa da fé. Então é importante nós estarmos enfatizando essa questão. Nós temos um texto de Judas, no seu versículo 3, que fala assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então nós vemos aqui já uma exortação da questão de batalhar. Essa batalhar aqui é exatamente a palavra apologia. Do grego seria apologia, batalhar pela fé. Mas pastor, eu gostaria de iniciar o nosso estudo neste dia
pastor poderia nos responder por que estudar seitas e heresias? Nós temos até um texto do próprio Martinho Lutero, o precursor do protestantismo, que se revoltou contra o clero no ano de 1517. Ele escreve algo que eu penso que é bem interessante. O pastor estava comentando a respeito disso. O pastor poderia nos citar esse texto e até fazer um comentário em cima dessa afirmação de Lutero? Lutero disse: se não houvesse seitas pelas quais o diabo nos despertasse, tornar-nos-íamos demasiadamente preguiçosos e dormiríamos roncando para a morte. A fé e a palavra de Deus seriam obscurecidas e rejeitadas em nosso meio. Agora, essas seitas são para nós como esmeril para nos polir. Elas nos amolam e estão lustrando nossa fé e nossa doutrina, para se tornarem limpas como um espelho brilhante. Também chegamos a conhecer Satanás e seus pensamentos e seremos hábeis em combatê-lo. Assim a palavra de Deus torna-se mais conhecida. Citação do livro O Caos das Seitas, página 282. Amém, glória a Deus. Pastor, então nessa base que nós já temos aí, a preocupação já de Martinho Lutero, os primórdios da igreja protestante, essa preocupação que ele tinha, isso já vem do início da igreja. Se o pastor está abordando o livro, a carta de Paulo aos Romanos, que o pastor está abordando com muita propriedade nos nossos estudos bíblicos aqui, domingo pela manhã, a questão que Paulo tinha com relação a essas seitas e essas heresias que já aconteciam naquele tempo. Então, pastor, nós podemos, o pastor pode então, a partir dessa citação de Lutero no livro Caos das Seitas, por que estudar as falsas doutrinas? Nós temos vários motivos. O pastor poderia nos dar assim, uma explicação por que estudar as falsas doutrinas e em seguida começar a abordar vários motivos que nós temos para isso? Muitos perguntam por que se deve estudar as falsas doutrinas. Talvez até alguns dos irmãos possam fazer esta pergunta e estarem inquirindo por que, no caso, alguns irmãos, como nós da Igreja Evangélica da Paz, temos essa preocupação em estar promovendo este próximo seminário apologético. E por que isso, né? Então, quando estudamos a palavra de Deus, nós podemos distinguir muitos ensinos errôneos que nós ouvimos em nossos dias, e esses ensinos errôneos, eles são como venenos, porque, como dizia o saudoso pastor Natanael, sempre a principal colocação é contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele utilizava as 4 operações da matemática, ou era a soma, ou a divisão, ou a subtração, ou a multiplicação. Perfeito. Então, estamos como que dando uma prevenção. É muito importante para a nossa fé prevenir do que depois tentar remediar. Perfeito. Porque quando vai remediar, quando a pessoa adentra por uma seita, por um ensino errôneo, ela fica com a sua mente como que às vezes cauterizada, fechada, incrédula para a verdade da palavra do Senhor. É verdade, pastor. E nós precisamos então, o objetivo deste seminário e do nosso estudo que estamos fazendo também agora, é prevenir. Eu gostaria até de citar um outro texto, além de Judas 3, que está em Filipenses, Paulo falando também, capítulo 1, verso 27. Ele diz assim: somente deveis portar-vos
dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Ele está falando de uma maneira de como nós devemos nos portar, para que vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito. E aí entra a palavra apologética, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Ele utiliza essa palavra, combatendo, que significa no grego apologia, né? Então Paulo, ele fala, ele tinha essa situação, e como o irmão citou a epístola aos Romanos, Paulo, ele estava falando para cristãos judaicos e cristãos gentios, mas que muitas das vezes tinham conhecimento da lei. Exatamente. Do Antigo Testamento, e Paulo estava dando a sua defesa a respeito da salvação pela graça. Perfeito, pastor. O pastor citou bem, algumas pessoas têm essa opinião. Por que nós ficamos estudando seitas e heresias? Por que ficamos abordando isso? Mas a própria palavra nos recomenda isso. Às vezes as pessoas não entendem, mas a própria palavra nos recomenda isso. O pastor citou o texto de Filipenses, eu já citei o texto de Judas 3, mas nós temos Paulo também escrevendo a Tito, ele é bem enfático. Tito capítulo 1, versículo 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Como é que eu posso reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, se eu não estudar a palavra de Deus? Aí, qual o motivo? Para que seja poderoso, ou seja, tenha conhecimento, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, como é que você pode cumprir o ID de Jesus se você não conhece a palavra que você crê e você não conhece a seita a quem você vai combater? Então, nessa questão de estudar as falsas doutrinas, o primeiro item que nós podemos citar, pastor, é a defesa própria. Por que estudamos seitas e heresias? Por que fazemos o seminário apologético? Vamos ao 11º seminário apologético, e para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eles têm sido bem frequentados, as pessoas têm saído daqui nutridas da palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que nós podemos falar, defesa própria, porque as pessoas não entendem, mas há várias entidades religiosas, entre elas essas sectárias, seitas, que treinam o quê? Os seus adeptos para ir de porta em porta. Eu me recordo, o pastor citou o nosso querido saudoso pastor Natanael Rinaldi, quando se fala de apologia, não tem como não se falar do nome desse homem, que dentro do nosso país ele foi uma das maiores autoridades nesse sentido e deixou um legado muito grande. E uma das coisas que ele sempre, o testemunho que ele dava, com relação ao porquê que ele se dedicou à apologia, um homem que conheceu o Evangelho desde criança, aos 11 anos, se entregou de corpo e alma ao Evangelho, estudando, e ele falava a respeito disso, que ele evangelizava em determinados locais. Ele notava que após ele passar evangelizando, o que vinha atrás dele? Vinham as seitas, procurando tragar, procurando ludibriar aquelas pessoas. Então várias entidades, elas treinam os seus adeptos nessa questão para ir de porta em porta. Algumas são especializadas somente em trabalhar com evangélicos. Nós podemos citar aqui, eu vou citar até um texto aqui, está no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 386, segunda edição de 1956. É um texto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha o que eles ensinam. Nós temos uma obra a fazer por ministros de outras igrejas. Deus quer que eles se salvem. Aí eles falam assim: nossos ministros devem buscar aproximar-se dos ministros de outras denominações. Aí o pastor Natanael falava que a abordagem deles, a princípio, qual que era? Não contradizer a doutrina daquele que cria, mas sim ir concordando e no momento certo jogar-se então a sua doutrina herética. É mais ou menos assim como uma caça de armadilha. Então, o primeiro ponto que nós podemos falar, pastor, é a defesa própria. Não é exatamente isso? O motivo que nós podemos estudar, podemos e devemos estudar as falsas doutrinas, não seria a defesa própria? Exatamente. Precisamos ter, como eu já disse, essa prevenção
E uma palavra que devemos ressaltar, que julgo ser muito oportuna, é a questão da tolerância religiosa. Também. Precisamos ter uma tolerância, não uma intolerância, porque a palavra intolerância é algo que infelizmente ocorre no mundo. O irmão já imagina se tivesse a possibilidade de termos uma igreja evangélica na Arábia Saudita, por exemplo. Não existe. Mas aqui no nosso país, como tem a tolerância religiosa, nós podemos ter, como aqui na Afonso Pena, uma mesquita. Né? E isso não quer dizer que vamos fazer qualquer ato contra uma entidade dessa, mas vai ter uma igreja, por exemplo, na Arábia Saudita, não é permitido. Nem no Estado de Israel é permitido uma igreja evangélica, por exemplo. Nós só temos igreja evangélica na cidade de Jerusalém, onde os ingleses dominam, porque a cidade de Israel é dominada por 4 países. E tem uma parte da Jerusalém antiga, onde nós podemos ir lá e cultuar o Senhor Jesus Cristo, o Messias. Mas em outra parte de Israel não é possível ter uma igreja evangélica. São igrejas em casas, camufladas, né? Amém, pastor. Nós falamos aqui da questão da defesa própria, o pastor foi bem elucidativo nessa questão da tolerância, até é bom também nós também enfatizarmos essa questão, que quando nós falamos de estudar apologia, quando nós falamos de nos aprofundarmos com relação ao conhecimento de seitas, nós temos que ter o objetivo que é a salvação de almas. Nós nunca podemos fazer um confronto pessoal, como se a pessoa ali fosse. A pessoa é uma pessoa boa, a pessoa ela está numa doutrina que está levando à perdição. Então nós temos o quê? Nós temos que ter amor por essa pessoa. Então nós não podemos ter um relacionamento, como o pastor falou, de intolerância que pode beirar o ódio, gerando contendas desnecessárias que não levam a lugar nenhum. Então essa questão da defesa própria é importante, nós enfatizamos isso. Mas nós podemos falar também, pastor, da questão da proteção. O pastor não pensa que a igreja que não está preparada para isso, ela deixa de dar proteção ao seu rebanho? O pastor também não analisa dessa maneira? Exatamente. Um rebanho bem alimentado não dará problemas. Devemos investir tempo e recursos na preparação dos membros da igreja. E isso vem através das escolas bíblicas, verdade, né? Bem administradas, como nós temos a lição que está sendo Exato. Ministrada no caso pelo irmão, com relação às outras religiões, de como evangelizar as outras religiões, conhecer a palavra de Deus, um curso de preparo para o batismo, abrangendo às vezes principais doutrinas e refutando argumentações dos sectários, expondo a verdade. Então isso tudo vai trazer uma proteção para os recém-convertidos contra os ataques das seitas, né? Verdade. Que elas estão aí disparando as suas flechas e nós não podemos ter pontos vulneráveis na nossa fé, conhecer bem a palavra do Senhor, retendo a palavra do Senhor para não sermos bombardeados de uma maneira que vai nos prejudicar com relação aos ensinos das seitas. Amém. O pastor citou a questão das escolas bíblicas. O pastor não tem notado, muitas igrejas, hoje você passa em frente às igrejas pentecostais, principalmente as neopentecostais, e você olha lá a relação de cultos, e dificilmente você encontra ali pela manhã, nos horários entre 9, 10, 11 horas, que normalmente seria a escola bíblica, a gente não encontra mais essa notificação que ali há culto de escola bíblica. Você vê ali culto de libertação, culto de prosperidade,
os mais diversos títulos que se dão para culto, e nós sempre falamos que culto é o Senhor, culto é sempre o Senhor, mas o pastor não tem notado também essa ausência do ensino bíblico, das escolas bíblicas junto às igrejas, principalmente essas neopentecostais? É uma realidade, né? E nós vemos isso principalmente em países da Europa, países que foram berço da reforma protestante, uma situação em que não tem esse ardor, esse desejo de, especialmente aos domingos, estarem cultuando a Deus. Às vezes, na América, por exemplo, nós sabemos que o culto que tem mais pessoas é domingo pela manhã, só que à noite ninguém vai. É o contrário, né? Vai para o shopping, para outros afazeres. É importante que haja uma reforma e as pessoas busquem estar, especialmente no dia de domingo, que é o dia de descanso, estarem na casa do Senhor, buscando informações para esse crescimento espiritual, logo protegendo contra ensinos errôneos, porque quem não conhece a verdade acaba engolindo uma mentira, né, como verdade. E uma mentira ou uma meia-verdade, sendo falada muitas vezes, ela pode acabar sendo uma verdade, né? É aceita como uma verdade, né? É algo extremamente perigoso, mas a realidade é essa. Os cultos, as escolas bíblicas, algumas estão em extinção, ou seja, não há mais, e as que têm, nós mesmos aqui na nossa igreja, nós temos uma presença boa aos domingos pela manhã, mas poderia ser maior, mas nós, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, os irmãos têm correspondido nessa questão, então nós louvamos ao Senhor com relação a isso. Mas ainda com relação a isso, pastor, de estudar as falsas doutrinas, nós temos a principal missão que Jesus assim nos deixou, que é o ID. Quando nós falamos da Bíblia, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala do sacrifício de Jesus, o Calvário, que é a nossa salvação. Mas o que Jesus falou quando ascendeu aos céus? E de pregar o Evangelho. Então a grande comissão foi dada a todos nós. Então o pastor também não embasa dessa maneira, que nós estudamos as falsas doutrinas, essa questão da apologia, na questão da evangelização. Não é importante isso também, pastor? Muito importante. O fato de conhecermos o erro em que se encontram os sectários nos ajuda a apresentar a verdade de que necessitam. E nós sabemos que essas pessoas, a sua grande maioria, são pessoas sinceras. Verdade. Mas a sinceridade não é suficiente para a salvação. Elas precisam conhecer a palavra de Deus, conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os adeptos das seitas, eles precisam do Evangelho, que Paulo disse. Não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação é só através do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos também aqueles refrões que dizem: o importante é o ser sincero. Verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é muito comum, mito, né? É um mito que as pessoas têm nas suas... Não, eles falam de Deus e tal, isso que é mais importante. Mas não é o que a palavra de Deus nos fala, né? Se fosse assim, não haveria necessidade do Senhor se encarnar, ter o seu ministério e morrer na cruz do Calvário. Seria muito mais fácil para o plano da salvação, para que a morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo. Se hoje anulam em muitas dessas religiões, seitas, anulam o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então nós abordamos esse assunto da questão todos os caminhos levam a Deus, como um mito, na última aula de escola bíblica. Então, mas essa questão da evangelização, né, a realidade é que se nós estivermos preparados para podermos abordar ou
sermos até abordados, porque acontece muito também de nós sermos abordados por essas seitas, nós teremos a condição de refutá-los biblicamente, demonstrar a verdade em sua própria Bíblia, que é importante. Nós sabemos, nós vamos entrar mais adiante naquela questão que o pastor até já adiantou, a questão das operações matemáticas, o adicionar, o subtrair, o multiplicar e o dividir. Nós vamos mostrar alguns textos bíblicos que eles são adicionados, são subtraídos, são divididos, e essas operações matemáticas na própria Bíblia. Então você conhecendo o que tem escrito naquela Bíblia da seita, você tem condição de abordar e de fazer a sua defesa da fé e poder, dessa maneira, ganhá-las para Cristo. Porque essa é a finalidade. Nossa finalidade não é humilhar quem quer que seja. Nossa finalidade não é promover um confronto como se fosse um campeonato, eu sei mais, você sabe mesmo. Não é essa a nossa finalidade. A nossa finalidade é o quê? Ganhar almas para Cristo. Então essa é a finalidade. Pastor, para nós entrarmos no quarto assunto, rapidamente, que a gente já está quase em cima do tempo, nós temos também a questão das missões. A pessoa, para ser um missionário, ela tem que ter um conhecimento pleno também nessa área. O senhor não concorda com isso? Ele precisa conhecer a cultura dessa religião, podemos assim dizer, nativa. Verdade. Vamos citar, por exemplo, o caso do Islã. Verdade. Nós temos que conhecer a cultura, conhecer um pouco a cultura árabe, por exemplo, o porquê Mohammed ele iniciou a sua religião. Ele viu que os árabes eram diferentes dos judeus, dos cristãos, eram pessoas politeístas, pessoas, cada tribo tinha o seu Deus. Então Maomé, que é uma expressão portuguesada, né, criou a religião do Islã. Então é muito importante para termos esse trabalho de missões. Vamos supor que tem uma pessoa que queira ir evangelizar na Arábia. Ela precisa ter um certo conhecimento da língua, da cultura, das tradições, para poder, então, naquele gancho que o irmão falou, adentrar na palavra do Senhor e mostrar, não que Jesus, por exemplo, era simplesmente um profeta, mas Jesus Cristo, além de profeta, era o rei, era o sacerdote, era o Messias. E assim colocar a pessoa do Senhor Jesus no seu devido lugar.